O presidente Jair Bolsonaro foi questionado hoje sobre a indicação do novo presidente da Fundação Palmares. É uma instituição voltada para o apoio a afrodescendentes e a preservação das tradições culturais de raízes africanas. O novo presidente, Sérgio Nascimento de Carvalho, já se manifestou publicamente pela extinção do movimento negro e disse que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos negros. Bolsonaro disse que coube ao secretário especial da Cultura a nomeação de Camargo. Olha só, o secretário é um tal de Roberto Alvim. Dei carta branca para ele. A cultura nossa tem que estar de acordo com a maioria da população brasileira, não de acordo com a minoria. Ponto final. Ponto final. Ele que decide. Não vou adentrar em detalhe. Eu tenho um despacho semanal com ele, onde só vou responder uma coisa depois de ouvi-lo. Ainda pela manhã, representantes de movimentos negros invadiram o prédio da Fundação Palmares, em Brasília, para protestar contra a nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo. A equipe de segurança não conseguiu impedir que cerca de 30 pessoas fossem ao andar do gabinete dele. Mas uma hora depois, eles deixaram o prédio sem falar com o presidente da Fundação. No Ministério Público Federal, os manifestantes pediram a anulação da nomeação de Camargo. O documento tem apoio de partidos de oposição e de movimentos sociais. A Secretaria Especial da Cultura divulgou uma nota de repúdio à invasão do prédio e de apoio ao presidente da Fundação. A secretaria acusou os manifestantes de motivações político-partidárias. Afirmou que vai trabalhar pela valorização da verdadeira cultura negra e que mantém a disposição de lutar contra o que chamou de aprisionamento mental e ideológico que submete até hoje o povo negro à condição de eternos escravos. A secretaria disse ainda que vai investir em ações voltadas à participação dos negros em todos os setores da sociedade, com base no mérito e não na vitimização. O Tribunal Superior Eleitoral terminou os testes de segurança das urnas eletrônicas das eleições do ano que vem. São todos especialistas em tecnologia atuando como hackers, universitários e peritos da Polícia Federal. Passaram uma semana nesse auditório do Tribunal Superior Eleitoral testando o sistema de segurança do processo de votação. São pelo menos 30 barreiras. Ao chamar os especialistas em tecnologia, o TSE facilita os ataques, desativando algumas barreiras e abrindo alguns segredos. Tudo para que, se qualquer problema for encontrado, possa ser corrigido antes da eleição. Este grupo da PF conseguiu. Encontrou duas falhas que não atingem a segurança do processo eleitoral. Os votos em si, eles usam outras chaves de criptografia, outros dados de assinatura que a gente não teria acesso nesse plano de ataque que a gente fez. O TSE vai agora procurar uma solução. Tem até abril do ano que vem, 6 meses antes da eleição. Nós vamos agora trabalhar o fortalecimento dessas barreiras e vamos chamá-los novamente para testar a eficácia. E o sistema vai para a eleição certamente muito mais fortalecido. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, diz que os testes ajudam a tornar o sistema ainda mais seguro e confiável. Temos atuado com o enfrentamento da disseminação da desinformação sobre o sistema eletrônico de votação, em parceria com a sociedade civil, numa conjugação de esforços para promover um ciclo eleitoral confiável e transparente. A Polícia Federal indiciou o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, e 3 mulheres do diretório do partido em Pernambuco por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. A suspeita é de que Érica Santos, Mariana Nunes e Maria de Lourdes Paixão foram candidatas laranja no ano passado. Nenhuma das 3 foi eleita. A defesa dos 4 disse que, após vários meses de investigação, a Polícia Federal não conseguiu mostrar nada que pudesse pôr em dúvida a legalidade das candidaturas. Na última quarta-feira, o TRE de Pernambuco rejeitou por unanimidade as contas de Maria de Lourdes e determinou que ela devolva aos cofres públicos R$380 mil do fundo eleitoral do PSL. Maria de Lourdes recebeu 274 votos. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em escritórios do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, e do filho dele, em São Paulo e em Brasília.
Em delação premiada, o ex-ministro Antônio Palocci disse que a Camargo Corrêa pagou propina para suspender e anular a Operação Castelo de Areia, que investigava contratos da empreiteira com governos. Em 2010, uma liminar de César Asfor Rocha suspendeu a Castelo de Areia. No ano seguinte, a 6ª turma do STJ anulou toda a operação. O escritório César Asfor Rocha Advogados afirmou que aguarda com serenidade as apurações e que as declarações do delator Antônio Palocci não têm respaldo nos fatos. A Camargo Corrêa não quis comentar. A Polícia Federal prendeu a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. Ela e outros 3 desembargadores baianos são suspeitos de vender decisões judiciais que permitiram a grilagem de terras. A defesa da desembargadora Maria do Socorro declarou que a prisão foi desnecessária porque ela já estava afastada das funções. O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, declarou que vai renunciar. O principal clérigo xiita do país, o Ayatollah Ali al-Sistani, condenou o uso da força nos protestos que o governo tem enfrentado. Hoje, 21 manifestantes morreram e 90 ficaram feridos num confronto com as forças de segurança na cidade de Nassiriya. Desde 1º de outubro, foram 435 mortes. 2 pessoas morreram, 3 ficaram feridas num ataque à faca hoje na Ponte de Londres. A polícia matou o assassino, supostamente um terrorista. Foi um ataque às claras, perto de 2 horas da tarde de Londres. Pedestres se atracam com o agressor. Eles conseguem desarmar o homem que tinha esfaqueado pessoas no prédio branco em frente à ponte. Os policiais chegam em 5 minutos com o suspeito já dominado, mas eles afastam o pedestre e matam o agressor. A correria continua na sequência. E 2 minutos depois, as ambulâncias chegam para atender as várias vítimas. Todo esse lugar aqui ao redor da London Bridge foi fechado, restaurantes, lojas, uma faculdade também. A polícia trata o que aconteceu como um grande incidente e bloqueou por precaução os principais acessos à ponte. A polícia quer fazer a perícia no lugar do crime e também uma varredura grande na região. A London Bridge já tinha sido alvo de um atentado em 2017. 3 homens atropelaram pedestres e depois foram esfaqueando pessoas até um famoso mercado de comidas. A polícia também matou o trio. Um dos chefes da operação de hoje declarou que os explosivos do assassino eram falsos. Os investigadores falam em ato terrorista. Eles querem saber a história desse homem e que conexões ele tinha. Segundo o jornal britânico The Times, o autor do ataque chegou a cumprir pena por terrorismo e foi libertado 1 ano atrás, sob a condição de usar uma tornozeleira eletrônica. O Globo Repórter de hoje explora a natureza exuberante da Sardenha. A beleza e os mistérios de uma joia italiana. Uma ilha de areias cor-de-rosa e o eremita que toma conta da praia. O cânion mais profundo da Europa, a poderosa dieta sarda. Qual a base da alimentação de um povo que vive mais de 100 anos? O raríssimo asno branco e a deslumbrante cavalgada sarda. São evoluções belíssimas com cavaleiros que parecem verdadeiros acrobatas. Hoje no Globo Repórter. O corpo do apresentador Gugu Liberato foi enterrado hoje em São Paulo. O dia amanheceu e as pessoas ainda estavam na fila se despedindo de Gugu Liberato. 22 horas de velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tempo para agradecer. Ajudou muita gente, a vida do artista é um sobe e desce, né? E de repente está todo mundo de olho em quem sobe. Mas ele amparava o meio do caminho, quem subia e quem descia também. Pouco depois das 9 da manhã, uma oração, apenas com a família. E o corpo do apresentador foi levado para um caminhão de bombeiros. O filho mais velho, João Augusto, ia na frente. Ele viu de perto a homenagem dos taxistas.
E nos 12 quilômetros até o cemitério Getsemane, na zona sul de São Paulo, sentiu o carinho dos fãs. Num primeiro planejamento da cerimônia, o enterro de Gugu seria reservado apenas aos amigos mais chegados e aos parentes. Mas foi a própria família do apresentador que decidiu abrir o cemitério, permitindo que o público pudesse chegar mais perto até o último momento. Eu pedi carona porque eu estou desempregado, sem dinheiro da passagem, entendeu? Para chegar até aqui. É a minha forma de falar para ele, muito obrigado pela sua existência. Eu vim aqui só para estar um pouquinho mais com ele. Eu quero guardar a imagem dele, rindo, alegre. É isso. Na chegada ao cemitério, o caminhão foi cercado. Seu pai é o cara, meu irmão! Que Deus te abençoe, cara! Conheci, foi lá com o João, ele soltou beijo para mim. Eu amei, amo todinho aqui no coração. O caixão foi levado para o jazigo da família. E numa coincidência, no mesmo dia em que o pai de Gugu foi enterrado há 10 anos. A mãe, Maria do Céu, foi aplaudida ao chegar. Ela acompanhou o enterro do filho ao lado da companheira de Gugu, Rose Miriam, que agradecia ao público e confortava João. Todos, família e amigos, muito emocionados. Ao fim da cerimônia, Rose diz que Gugu vai continuar vivo no coração dela e dos 3 filhos, João, Sofia e Marina. Ele era a pessoa mais linda, mais generosa. O que a gente espera é que o carinho de um país inteiro conforte a família. A seguir, sem apresentar provas, o presidente Jair Bolsonaro diz que o ator Leonardo DiCaprio financiou queimadas na Amazônia. Os incêndios e o desmatamento voltam a aumentar com a saída das Forças Armadas da região. Você pode